Projeto de extensão vinculado ao curso de Arquivologia da Unesp auxilia a Prefeitura de Marília na catalogação de documentos públicos. O convênio com a universidade é uma ajuda importante para que a lei de arquivo aprovada pelo município em 2008 seja cumprida. E hoje também vamos conhecer o atendimento especializado que é oferecido a crianças com síndrome de Down no Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu. A edição desta quinta-feira, 18 de julho, está começando. Boa noite. Um projeto de extensão da Unesp em Marília tem ajudado a prefeitura local a desenvolver políticas arquivistas dentro da administração municipal. Os objetivos são ficar em dia com a lei, facilitar o acesso a documentos importantes e ainda preservar a história da cidade. Documentos, processos, contratos, registros. O volume de papéis que circula diariamente por uma secretaria municipal é grande e em Marília não é diferente. Acabar com essa prática é algo que ainda está distante da realidade dos administradores. Temos constantemente trocado ideias, ideias que poderiam realmente não só eliminar os papéis, facilitando, agilizando o trâmite de papéis, como também propiciando uma economia muito grande para o município na impressão, enfim, né, e manuseio disso aí, porque são carros que ficam levando para baixo e para cima esses documentos que estão sendo tramitados, né, pessoas, veículos, né, então tudo isso aí é a ideia de que realmente nós possamos diminuir. E aqueles arquivos, né, os documentos que realmente nós não podemos eliminar, que possamos ter o cuidado, né, necessário para a sua manutenção. Desde a emancipação em 1929, Marília já produziu milhões e milhões de documentos. O número exato ninguém sabe ao certo. A Lei de Arquivo Municipal foi aprovada em 2008, mas só no ano passado ela começou a ser colocada em prática. E a primeira ação foi a instalação do Arquivo Público Municipal, que centraliza a documentação e o arquivamento de toda essa papelada. 3 arquivistas concursadas iniciaram os trabalhos, mas a tarefa está bem longe do fim. Tinha mais pastas, era um pouco mais sujo, a gente conseguiu condensar um pouquinho mais organizar, por assim dizer. Ainda estamos trabalhando na limpeza, abrindo caixa, que vocês viram que tem bastante caixa ainda, jogando pasta fora, trocando, tentando colocar as coisas nesses saquinhos. Não são ideais, a gente sabe, né? Quem estuda, quem trabalha com isso sabe que em termos de preservação, os saquinhos não são ideais. Mas, por enquanto, o que dá para fazer para tentar organizar e condensar um pouquinho as coisas. Para a Júlia, o mais difícil neste começo é identificar os papéis. E tem muitos que ainda estão guardados em outros prédios públicos da cidade. É muita documentação espalhada, né? Então, identificar de onde vem, quem produziu, o tempo também, né, que a gente precisaria guardar ou não. Esse vai ser o maior desafio, porque são muitas coisas mesmo. Estagiários também ajudam na tarefa e todos se dividem entre classificar as folhas e atender ao público. Todos os dias, cidadãos comuns e funcionários de secretarias vão ao local em busca de documentos antigos. Para colaborar com os trabalhos, a professora Márcia, do curso de Arquivologia da Unesp, criou um projeto de extensão que vai desenvolver políticas arquivísticas na administração de Marília. Nós fizemos um convênio com a prefeitura há 2 anos atrás, né, valendo por 3 anos, então vale agora até o final do ano, para uma primeira etapa, que é essa etapa de diagnóstico, de levantamento. A segunda etapa é a montagem dos instrumentos, da tabela do plano de classificação e da tabela de temporalidade. Nessa segunda etapa, que é os próximos 2 ou 3 anos, a gente pretende que esses documentos todos estejam realmente realizados, implantados e passíveis de serem aplicados. Como agora nós temos uma equipe na cidade de arquivistas, de técnicos profissionais realmente da área, nós entendemos que a universidade vai ter conseguido cumprir esse objetivo de colaborar nessa criação desses instrumentos. Então, acho que desse momento em diante, a prefeitura vai ter conseguido criar um corpo básico aí, tanto legal quanto de equipe, para conseguir se desenvolver muito bem, muito melhor do que estava conseguindo no passado.
A professora destaca que, no ambiente público, qualquer procedimento tem que ser registrado em papel e toda decisão dos administradores públicos precisa seguir uma legislação. Não se pode, por exemplo, descartar documentos sem amparo legal. Nós precisamos dos instrumentos de gestão documental, né, que são o plano de classificação e a tabela de temporalidade. Esses instrumentos, depois que são criados, eles também se transformam numa lei municipal, porque eles vão dar toda a diretriz dizendo quais documentos existem, quais devem ser arquivados, por quanto tempo eles podem ser arquivados e o que acontece com eles depois, quando eles podem ser eliminados e quando eles devem e quais, né, devem ser arquivados permanentemente, também para a preservação da história da cidade. Giovana acredita que a expertise da docente e dos integrantes do projeto, além de acelerar o processo de documentação e arquivamento, tem trazido qualidade aos trabalhos. Agora, ela já vê um caminho a seguir. A gente só em 3 aqui, esse trabalho mais, como eu vou dizer, mais teórico mesmo, mais ideológico, que é o de pensar, olhar, pensar como fazer, por enquanto a gente não consegue aqui dentro, sozinhas. Só 3 com muito trabalho de mão de obra mesmo, de organização, de mão na massa para fazer, com pouca gente. E querendo ou não, a gente ainda tem a nossa rotina administrativa aqui dentro. A gente atende público, atende necessidades de dentro da administração pública. Então a rotina não deixa a gente se envolver tanto. E eles são essenciais. No âmbito público, o que vale é o que está documentado, é o que está registrado. Então você precisa de documentos, esses documentos precisam estar bem arquivados, bem gerenciados para garantir o retorno para a administração e para a sociedade. E o assunto agora é saúde. Crianças com síndrome de Down, além de terem características físicas semelhantes, podem estar sujeitas a uma maior incidência de doenças decorrentes da alteração genética. No Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu, é oferecido um atendimento especializado a elas. Por isso, a nossa equipe foi até lá conversar com uma pediatra da unidade para entender por que esse acompanhamento, desde os primeiros dias de vida, é importante para o desenvolvimento integral das crianças. Nosso bate-papo de hoje é sobre a síndrome de Down e a convidada para falar do assunto é a doutora Cristina Bisotto, médica do Ambulatório de Pediatria Genética do Hospital das Clínicas de Botucatu. Professora, eu queria que você começasse a entrevista explicando quais complicações clínicas uma criança com síndrome de Down pode apresentar. Oi, Otávio, gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer em nome da disciplina de Pediatria Social, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu. Né? As crianças com síndrome de Down, elas podem apresentar algumas alterações, dentre elas, talvez as que seja mais importante da gente estar destacando hoje, seriam as alterações cardíacas, né? Que 50% das crianças com síndrome de Down podem apresentar ao nascimento. E dessas, o mais importante talvez seria esclarecer que se as crianças não nascerem com essas alterações, é muito difícil que elas desenvolvam essas alterações. Além disso, elas podem ter alteração da tireoide, da função da tireoide. Então, o hipotireoidismo é bastante comum nessas crianças. E esse hipotireoidismo, o que acontece? Ele pode levar à alteração da absorção dos nutrientes intestinais. Além disso, pode prejudicar crescimento, desenvolvimento. E isso, então, é importante da gente estar sempre averiguando. Além disso, eles podem ter algumas alterações sanguíneas também e alguns atrasos cognitivos. A síndrome de Down, existe uma explicação genética para ela? Existe. Então a síndrome de Down ela já é conhecida por uma trissomia, né? O que acontece é que os pacientes com síndrome de Down, eles têm um cromossomo a mais, né? Então ao invés de ter 2 cromossomos do número 21, eles acabam tendo 3, por isso o nome de trissomia. Sempre que um gene vem a mais, ele pode causar algumas alterações. Então ele pode ou não causar as alterações, por isso a importância da gente estar aqui explicando do segmento do paciente com síndrome de Down. As crianças e as pessoas que têm síndrome de Down, há cuidados específicos para cada faixa de idade? Existem cuidados específicos para todas as idades, né? Aqui a gente vai enfatizar um pouco mais as crianças, que é mais a minha área da pediatria mesmo, mas existe cuidado desde o recém-nascido até o idoso, né? Qual que é a grande preocupação para os recém-nascidos, no caso? Então, como eu disse, se a gente for pensar na condição clínica, a preocupação maior é a questão da alteração cardíaca, tá? Então, eles podem ter algumas alterações estruturais, algumas com necessidade cirúrgica, mas algumas, não todas, tá? Então, todas que merecem investigação e segmento. Eu acho que, se a gente for pensar em questão clínica, a alteração cardíaca seria mais importante do recém-nascido. Já para os mais velhos, também há um desafio,
Queria que você falasse qual que é esse desafio. É manter uma qualidade de vida saudável, um estilo de vida saudável? Sim, para os nossos pacientes mais velhos, para as crianças mais velhas, então os escolares, os pré-escolares e os adolescentes, o nosso grande desafio é a manutenção de um estilo de vida saudável. Então, se a gente pensar aí uma alimentação saudável, equilibrada e variada, lembrando que essas crianças têm, às vezes, algumas alterações de absorção de micronutrientes, então elas precisam de um segmento. Nós temos um estudo feito recentemente aqui com os nossos pacientes, que a gente tem 23% de prevalência de obesidade e sobrepeso, né? Então a gente vê que é uma questão muito importante. Outro desafio é a questão da escolarização. Então a gente precisa da inserção dessas crianças na escola regular desde o começo, que eles estejam participando, que eles estejam sendo escolarizados numa escola regular. Eu queria que você falasse sobre o papel do pediatra no acompanhamento dessa criança que tem a síndrome de Down. O pediatra, eu acredito que seja a peça-chave, porque é ele que vai fazer, além do segmento, dos diagnósticos, os encaminhamentos, ele que vai conseguir ajudar essa família a centralizar tudo isso, ele vai ser o papel de apoio. Então, além do pediatra, nós precisamos muito das terapias complementares. Então, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapeuta, pedagogo. Então é uma criança que ela merece todo o atendimento multidisciplinar que a gente conseguir fazer. De que forma o ambulatório de pediatria genética, você participa, você é médica desse ambulatório, de que forma ele atua no acompanhamento dessas crianças que passam aqui no Hospital das Clínicas? Nós atuamos fazendo o segmento, então nós fazemos desde, às vezes somos chamados para avaliar crianças que nasceram aqui no nosso serviço, na unidade neonatal, com suspeita ou com diagnóstico antinatal da trissomia. Então nós auxiliamos no diagnóstico, na conversa com a família, nesse segmento de investigação laboratorial e de exame de imagem que precisa ser feito em alguns momentos, né, na suplementação de alguns micronutrientes ou de alguma outra coisa que seja necessária para esse paciente. Fazemos o atendimento integral, né? Temos auxílios de psicólogas, de fisioterapeuta, de terapia ocupacional, de pedagoga, de assistente social. Então nós fazemos um atendimento integral à criança e a toda a sua família. Há um protocolo hoje no Brasil, uma cartilha, um modo de atuação dos médicos pediatras para conseguir atender, para ajudar vocês nesse acompanhamento feito hoje aqui? Existe um manual de atenção à pessoa com síndrome de Down, desenvolvido pelo Ministério da Saúde mesmo. O último, se eu não estou enganada, a edição dele é de 2013, né? E lá ele explica desde o diagnóstico até o segmento, né? Seria mais o segmento do que o tratamento em si. Tá? Porque o tratamento é de acordo com o que for, as comorbidades que forem aparecendo, né? Então, se a gente falar de tratamento mesmo, seriam essas terapias complementares que eles precisam, digamos aí, que eles precisam dessa ajudinha para conseguir desenvolver, e eles desenvolvem super bem, graças a Deus. Nesse contato com os pacientes, principalmente com as famílias, quais os principais desafios que vocês, como médicos pediatras, têm no atendimento, nesse acompanhamento dessa criança? Eu acho que o desafio maior para a nossa equipe é o acolhimento, é inserir essa criança. É inserir essa criança na família, é inserir essa criança na sociedade. Então, se a gente for voltar lá naquela pergunta que você me fez, da preocupação maior do recém-nascido, é que essa família veja essa criança como a criança que estava sendo esperada, né? Como um bebê que está chegando para uma família, como um bebê que estava sendo desejado, estava sendo esperado, e receba esse bebê, e acolha esse bebê. E aí o restante, a gente vai com o segmento, com o seu pediatra, com a sua equipe, vai sendo bem monitorado e bem acolhido. Tá? Mas eu acho que o nosso papel hoje, além de auxiliar a criança, é inseri-la na sociedade. Então, eu não consigo falar que todos, mas a imensa maioria dos nossos pacientes frequentam escola regular, e eles são alfabetizados em escola regular, eles acompanham, têm amigos, vão a festas, vão a outras atividades, então eles têm uma vida o mais esperado possível. Professora Cristina Bizotto, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. E o Unesp Notícias está chegando ao fim, mas você pode rever as nossas reportagens e entrevistas no nosso site e também no perfil do Facebook. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau!